Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Evento Legal. Para você que está entrando pela primeira vez aqui no nosso canal, esse podcast ele é um dos produtos, um dos serviços que compõem o Circuito Cultural Evento Legal. O maior circuito de eventos da história de Mato Grosso, do ponto de vista de gestão centralizada e descentralizada ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, porque mais importante do que eu falar exatamente do que vai acontecer é o convidado falar da sua história, falar de onde ele veio, para onde ele pretende ir e especialmente como o setor de eventos, o setor da cultura entrou em sua vida. Uma pessoa importante para nós, porque mais do que um grande profissional, prestador de serviços nesse setor, é um grande amigo de longa data. Meu nome é Johnny Everson também, para quem está assistindo pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Johnny Everson, sou especialista em políticas públicas de cultura, sou jornalista por formação e sou artista por amor. Presidi o Conselho de Cultura do Estado de Mato Grosso por 5 anos, presidi a Ordem dos Músicos do Brasil em Mato Grosso por 2 anos, fui membro do Conselho Federal da Ordem dos Músicos e eu creio que essas experiências que a vida me proporcionou me habilitam a estar aqui falando de políticas públicas de cultura e do setor de eventos com você. Já peço para que curta, compartilhe, para que se inscreva no canal, que clique no sininho para receber as nossas atualizações. Afinal de contas, o que nós produzimos aqui com muita seriedade, com muito amor, não tem sentido se não tiver a sua audiência. A audiência é essa que eu já agradeço na abertura do programa. E agora vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, Ricardo Novaes. Ricardo, bem-vindo, meu irmão, o microfone é seu. Por favor, se apresente à nossa audiência e já comece contando um pouco da sua história. Quem é Ricardo Novaes? Muito obrigado, Johnny, pelo convite, pela graça de Deus, né, em primeiro lugar. Quero agradecer a todos e convidar a todos também para continuar aí e ouvir um pouco da nossa história. Meu nome é Ricardo Novaes, cheguei a Mato Grosso com 10 anos de idade e me apaixonei por essa terra, minha família abraçou aqui de coração. Você veio de onde? Eu vim de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Terra vizinha. Vizinha, era Mato Grosso, tudo Mato Grosso, Na época quando eu nasci. Quando você nasceu, né? Quando eu nasci, né, Mato Grosso foi ali em torno de 77, 78, houve a divisão. E eu nasci em 73, né? Eu não queria revelar muito a idade. Mas... É porque, de fato, agora todo mundo está falando, poxa, nasceu em 73, está com uma cara de quem nasceu em 63. Há controvérsias. Desculpa, é brincadeira. Não, de a gente forma brinca alguma. com quem a gente gosta. Então, aí a gente veio para Mato Grosso e me apaixonei por essa terra, pela cultura do estado. Trabalhei com bastante gente importante que me ajudou na minha vida. Eu tenho a agradecer a Deus novamente, porque passou muita gente boa e me ensinou muito. E eu acho que eu tenho que passar um pouco disso para frente, para as pessoas que estão chegando, para você que quer conhecer essa cultura, ajudar, preservar e crescer nessa cultura mato-grossense que é maravilhosa. Ô, Ricardo, você sabe que a gente se conheceu no meio aí, no setor de eventos já, né? Na ocasião, televisão, né? Você também trabalhou na televisão e tal. Mas a gente estava conversando aqui no off, aqui nos bastidores, você me disse que você já foi garimpeiro. Sim, verdade. Você sabe que a Cor de Mato, que é a instituição que nós fundamos há aproximadamente 20 anos, ela também tem um projeto em andamento, em vigência agora, que aborda o setor do garimpo, do pequeno garimpeiro, do artesanal, chama-se Garimpo Sustentável, que tem um podcast também, né? Eu não sei se você trabalhou o suficiente para ser convidado para participar do podcast Garimpo Sustentável, mas, de qualquer maneira, eu já queria que você falasse rapidamente sobre a sua experiência com o garimpo aqui em Cuiabá, quando você chegou aqui. Como é que foi? Então, Johnny, é uma história bastante curiosa. Quando nós viemos para cá, tem esse bairro Cuiabá, que é o bairro Despraiado, né, naquela Avenida Afonso Pena, onde tem um viaduto ali, o viaduto do Despraiado. Então, ali entra tudo de estrada de chão. Então, os amigos que moravam ali, os vizinhos, eram, a maioria, garimpeiros. Então, os meninos da minha idade, da época, o que eles faziam? Eles tinham ali o material
de garimpo, casa dos pais, a bateia. Mas eles garimpavam ali? Ali Ali tem era um córrego. pissarra? Isso, ali corre um córrego, que hoje está poluído, mas naquela época não tinha tanta poluição, e eles garimpavam ali no córrego, bate-pé. Então, ali tinha bastante ouro. Rapaz. E aí, como eu não tinha experiência, ajudava eles ali, até ir aprendendo a batear e tal. Eles me davam ali uma pepita, alguma coisa. E quando chovia, esse é o mais curioso, que quando chovia, aquela rua ali, bairro Santa Marta, Despraiado, aquelas coisas ali, bairro Santa Helena, né? O que acontecia? Quando chovia, as crianças saíam procurando na rua, naquelas valetinhas, achavam as pepitas. Eu tinha um vidro grande de ouro, que eu acabei perdendo. Ia esse juntando vidro. na flor? Juntando, acabou. Ali Olha. juntei várias, aquilo ali. E ali eu aprendi a linguagem cuiabana, porque ali era bem, eles eram muito unidos, muitas famílias, os quintais eram grandes, e aí os filhos iam casando, mas iam ficando por ali mesmo. Então, aquela linguagem toda, até quando a gente estava falando aqui, bambolê, essas coisas que eu vinha conhecer. Bambolê, que é chinelo. Que é o chinelo, né? E o bambolê de rodar com as crianças. Então essas nomenclaturas, essas coisas fez a comida típica. Então, a gente ia para aqueles quintais para brincar. Esse foi o início aqui em Cuiabá. Hoje eu sou um cuiabano nato. Essa experiência do garimpo morreu por aí, então? Foi só nessa época da Então, infância? eu acabei aí garimpando, depois eu comprei bateia, fui para garimpo, fui para Poconé, garimpei com eles em Poconé, sabia fazer ali o resumo no final, aí colocava o mercúrio para poder juntar, para trazer para pesar. Toda essa fase eu passei, saber qual que era o ouro bom, qual que era o ouro ruim. Que legal. Então, ali na experiência de olho, né? Bom, eu acho que não dá para participar do podcast Garimpo Sustentável para começar. Você já está jogando mercúrio na água. Hoje, né? Hoje não. Hoje é outro método. Hoje não mais, é claro. É isso aí. Para quem está ligando agora aí, nosso canal, né? Você deve estar acompanhando ou pelo YouTube ou pela multiplataforma Estado do Amanhã. Estamos aqui recebendo no podcast Evento Legal de hoje, Ricardo Novaes, também conhecido como Ricardo Malabim, que é o apelido de universidade. Ele é engenheiro agrônomo por formação aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. E por Ricardo Rabelo também, por muito tempo eu chamei só de Ricardo Rabelo, porque ele trabalhou durante praticamente toda a trajetória política do Walter Rabelo. Ele foi um dos principais assessores, e aliás, era o assessor que cuidava do setor, além da assessoria na televisão também, ele cuidava da parte dos eventos do Walter Rabelo. Para quem não se lembra, ou para quem não sabe, o Walter Rabelo, além de deputado, de político, ele era um grande cantor, tinha uma dupla, né? Walter Rabelo e Odair Júnior, que tocava pelo estado de Mato Grosso todo, faziam grandes eventos, e eu tive a alegria de contratar o Walter Rabelo várias vezes. E era com o Ricardo Malabim que eu falava. Aliás, Ricardo Novaes. E a partir daqui eu quero falar exatamente sobre isso, Ricardo, que é o tema do programa. A parte de eventos. Como é que deu seu início nesse setor? Foi aí já com o Walter aqui, na década de 90, ou foi antes disso? Antes disso, um pouquinho, quando eu mudei de bairro, que eu passei a morar no bairro, na região do Tijucal. Olha. E aí eu tinha ali os amigos que gostavam de música, e eu também era assim, eu estava numa fase de aprendizagem, eu queria aprender tudo, aquela fase da juventude que a gente tem, que é maravilhoso, aquele fogo. E aí os amigos vão mexer com som. Mas como assim mexer com som? E ali os amigos, e a gente juntava, e acabou tendo uma empresa de som. Mas era uma empresa de som só para eventos assim, festa em escola, festa nas casas, que tinha muito esses bailes. E para show ao vivo ou era só música mecânica? Não, música mecânica, que era aquela história de disco. Eu cheguei a ter mais de 5, 6 mil discos. Rapaz! Nessa época. Nós tínhamos uma coleção, nós éramos conhecidos em Cuiabá por ter as músicas. Nós íamos até São Paulo, a gente tinha contato e a gente tinha toda essa música. A gente era muito conhecido em Cuiabá. Central Som do Tijucal. E aí, nisso, vinha campanha política e sempre tinha as pessoas ali do lado. E o Walter Rabelo era locutor. O Walter? O Walter era locutor. Já naquela época? Isso. O Walter, naquela época, como é que eu posso dizer? O Walter, ele apresentava ponto de encontro. E a gente estava ali sempre com o som, o Walter vinha, porque o Walter tinha um programa na rádio que ele mandava os recadinhos.
Caramba, eu não sabia. Isso década de 80? No final da década de 80, 87, 88, o Walter tinha um programa na rádio e aí ele dava os recadinhos. Ele falava, hoje eu vou estar lá no Parque Cuiabá, hoje eu vou estar no Tijucal. Aí ele ia. E aí a gente se conheceu. Fizeram uma parceria porque ele acabava divulgando também o trabalho. Isso, era ótimo. E aí a gente, como fazia muito isso, acabou ficando famoso, que aumentou, que a gente ficou muito conhecido em Cuiabá. Aí o Walter começou a apresentar a exposição e chamava a gente ali para colocar, e sempre falava na exposição em Cuiabá, que ele ficou muito tempo apresentando a exposição. Ele era locutor oficial. De exposição agropecuária? Exatamente. E a gente acabou criando essa amizade. Mas ele apresentava o quê? Os shows ou ele era locutor comercial de rodeio? Ele era o locutor oficial dos shows. Olha, eu não sabia disso. O Walter tinha uma contagem regressiva que ele fazia, que era muito famosa, as mãozinhas para cima. Ah, é? Ele foi muito famoso nessa questão. Foi ali por mais de 10 anos. Todo mundo que vinha para fazer a exposição em Cuiabá, todo mundo contratava o Walter Rabelo. Caramba, cara. Entendeu? Aí ele partiu para o lado político e ia apresentar comícios depois. Isso por causa da nossa amizade, a gente ia pescar, ia sair, quando ele resolveu sair candidato e me chamou para ajudar. Então, aí a gente começou a vir as oportunidades para a TV, onde ele começou na TV. E aí a gente, ali na primeira oportunidade que ele teve, ele nos convidou para trabalhar ali na produção, até às vezes de forma que nós não éramos contratados pela TV, ele nos contratava mesmo. Mas ele pagava... Para fazer uma produção individual para ele. Para ele. Porque ele gostava de ficheria, essas coisas de bairro, de atender as pessoas já naquele tempo. Ele já começou na ocasião na TV Cidade Verde ou ele começou em outro canal? Na verdade, ele estava na TV Cuiabá, foi o grande começo dele. TV Cuiabá, depois veio o grupo, né, onde o empresário Beccari assumiu e virou TV Cidade Verde. Mas o Beccari já era do grupo da TV Cuiabá? Não, quem era o Novelli. Zé Carlos Novelli tinha essa televisão. Era o patrão, era o Novelli. Entendi. Hoje o Novelli é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Exatamente. Uma grande gestão, inclusive, está sendo feita por ele nesse biênio. Quero parabenizá-lo porque ele está investindo muito em capacitação dos órgãos jurisdicionados, né? Ou seja, o TCE, o Tribunal de Contas, ele tem a obrigação, né, institucional de fiscalizar. É um órgão de controle da gestão do dinheiro público. E até então a gente conhece um TCE do passado que multava, que penalizava, que denunciava, que etc. e tal, que reprovava contas, e aí aquele gestor municipal virava um terror para o resto da vida, aquele pavor da conta reprovada. Hoje, eles estão investindo muito em capacitação. Então, quero registrar aqui o meu respeito, o meu carinho, os meus parabéns em nome da Cor de Mato, do terceiro setor, que ele entendeu que não, embora não seja um ente jurisdicionado, porque não é um ente federado, não é uma prefeitura, não é o governo do estado, que é a obrigação de fiscalização do TCE, ele entendeu que o terceiro setor, que após a Lei 13.019 especialmente, passa a ter muito acesso a dinheiro público, também tem que ser fiscalizado, também tem que ser acompanhado, monitorado, porque é uma grande responsabilidade esse trato com a coisa pública, né? Obrigação de eficiência, de transparência, de eficácia. E aí ele começa a capacitar os entes federados nessa relação deles com o terceiro setor. Parabéns, desculpa essa intervenção, mas eu queria registrar esses parabéns em nome da Cor de Mato e de todos nós especialistas aqui em terceiro setor. Então vai lá, o Novelli era o proprietário na ocasião da TV Cuiabá. E aí ele deixou de mexer com esse ramo e passou para o Beccari? Passou. Coisas de empresário, Sim. O Beccari assumiu e, como todo mundo sabe, essa TV maravilhosa, que o Beccari acabou cresceu e o programa convidou o Walter Rabelo para assumir esse programa, que foi o programa Olho Vivo na Cidade, o Cidade 40 Graus. Cidade 40 Graus. Disso. E aí o Walter assumiu esse programa, depois tornou Olho Vivo. O Walter foi candidato a vereador na década de 90. E eu fiz shows naquela campanha para ele. Nessa o Walter não se elegeu, mas acabou tendo mais votos do que 16 vereadores naquela época.
por conta de legenda, ele ficou de fora. Mais voto que 16 vereadores que foram eleitos. Que foram eleitos. O partido dele, a coligação que ele estava não era boa. Não foi um fechamento legal. Entendi. Então ele acabou ficando de fora, mas muito aclamado pela população. E aí, 4 anos depois, ele se tornou o vereador mais votado da história, com 8.860 votos, se eu não me engano. Ninguém nunca teve mais do que isso na história? Nunca teve. Hoje já tem aumento populacional, tem tudo, mas mesmo assim não atingiram o recorde do Walter Rabelo. Walter era um fenômeno de popularidade. E depois, 2 anos depois, acabou sendo eleito deputado estadual com um recorde também de votos em Cuiabá, 44 mil votos aproximadamente. Em Cuiabá? Só em Cuiabá, 16 mil em Várzea Grande. Em Mato Grosso, total 70.800 e alguma coisa de votos. A gente pode dizer que esses votos deles vinham do seu programa de televisão. Do programa de televisão, a empatia que o povo tinha e ele tinha com o povo. Sim. A gente ia para os bairros, era uma loucura. Ele era ídolo. Ele era abraçado, mas ele também abraçava o povo. Não tem nenhum endeusamento, existe, isso é fato, isso que eu estou falando, e que hoje ainda eu ando pela cidade, muita gente que é daquela época, muito que eu vou nos bairros, sou um frequentador assíduo dos bairros de Cuiabá, da periferia, e ele ainda é muito querido, apesar de já ter um tempo do seu passamento. Foi embora cedo, né? Mas, muito enfim, cedo. Chegamos aqui, então, no Walter eleito deputado. Foi a partir daí que o Walter passou a fazer os eventos ou não? Não, o Walter, desde antes de ser. O Walter não cantava. Eu até me lembro de uma vez que você participou, Johnny Evers. Ele ainda não cantava, mas fazia o show. Ele convidava a gente num caminhão. Em cima do caminhão ia nos bairros. E ele convidava quem fazia sucesso naquele momento, que estava... E aí, por ele estar na rádio, na televisão, os cantores, né, os artistas iam nos bairros fazer a pontinha ali. Sim. E aí, depois disso, ele teve a ideia, porque ele era filho do Brasãozinho, da dupla Brasão e Brasãozinho, que é uma dupla antiga, né, que hoje também já faleceram, mas que era muito famoso e conhecia muitos artistas do meio dessa época, né? O Teodoro, por exemplo, é padrinho do Walter Rabelo. Padrinho, tio, padrinho de ir na casa. Ah, é? Eu cheguei aí na casa, lá em Londrina, do Teodoro, muitas vezes nos recebeu em São Paulo, para aquele programa Amigos de Teodoro e Sampaio, pelo grau né, que eles se gostavam muito, e ele gostava de receber o Walter lá. Eu fui várias vezes para lá, o Odair Júnior também nos acompanhava, porque era parceiro, fizemos programa lá. Vários artistas desse meio tiveram na casa do Walter, porque ele vinha na casa dele, cantávamos, passavam a noite cantando. Muitos desses que hoje ainda toca, que fazem na televisão, passaram ali na casa dele. Tinha uma caravana, não tinha? Tinha. Era a caravana Walter Rabelo. Caravana Walter Rabelo. Foi antes da política? Foi uma estratégia para ele popularizar? Ele já era do sangue, porque ele acompanhava o pai na época de circo. Ele me falava muito, o pai dele fazia muitos shows em circo. E aí ele criou essa empatia, porque a casa dele sempre foi cheia de artistas. E ele queria levar isso. Ele era apaixonado, na verdade, ele era apaixonado por isso. E isso também alavancou, claro, não podemos negar sua veia política aqui, né? E ajudou muito. Talvez tenha sido o seu carro forte para ele se eleger e conseguir tanta popularidade na época. E eu participei porque eu ajudava ele a organizar. Começamos de uma forma bem amadora. Depois a coisa foi crescendo, a coisa foi tomando corpo, outras pessoas vieram para nos ajudar, né? Que eu tenho muita gratidão por todos que me ensinaram esse caminho, inclusive a você, que sempre dava um toque ali, sempre nos ajudou, e quando precisou nos contratava sempre. Então, eu também tenho aqui um agradecimento especial para você e sua família, desde os seus irmãos, a você, sua mãe, com uma pessoa maravilhosa. Então, eu deixo aqui um grande abraço a essa família Cor de Mato. Obrigado, meu irmão. Realmente a gente faz tudo aqui em família e é um dos nossos segredos de felicidade, né? Sucesso é ser feliz. Eu lembro, Ricardo, que nós começamos a ter uma relação mais profissional, mais formal,
a partir de um evento que eu fazia parte da comissão organizadora e era exatamente era o responsável pela contratação dos artistas regionais e nacionais naquele evento. E a partir dali, quando eu precisava contratar o Walter Rabelo, que aliás, um fato interessante é que era sempre período eleitoral, que a festa acontecia em agosto, e a lei permitia que candidatos que comprovadamente fossem artistas e vivessem também da arte pudessem ser contratados. E ali eu contratava o Walter Rabelo e você era a pessoa com quem eu falava. Tratava de horário, de passagem de som, de valor de cachê. Você sempre fazia um cachê, um precinho de custo para poder ajudar o evento, que era um evento beneficente. E ali eu falei, poxa, o Walter realmente... O Walter, né? O Ricardo, ele cuida sozinho de todas as questões, né? E aí comecei a analisar que nas caravanas você cuidava de tudo, no agendamento artístico do Walter você cuidava de tudo. Aí eu comecei a perceber que você estava fazendo outras ações, além até do Walter, assim, na área mesmo do show business. Aquele momento ali do Walter, acho que o Walter já era deputado, e da festa de São Cristóvão, eu acho que era ano de... começo da década de 2000, ali marcou um momento que você, além de assessor do Walter, tanto na política quanto na televisão, você se viu como empresário no segmento de eventos, ou isso ia acontecer um pouco depois? Não, foi justamente aí. Esse ponto foi muito importante que você tocou. Foi um divisor de águas para mim e para o Walter também. Porque, na verdade, eu tomava conta de tudo, mas, na verdade, eu não assumia os problemas, os pepinos, as cobranças, né? Porque até existia um temor, existia uma comissão organizadora que tinha medo da festa ser prejudicada pelo candidato e ter algum tipo de impugnação, uma coisa assim. Foi quando eu também parti para um lado assim, com advogados, com tudo, para mim responder. O Walter me cobrou. Assuma. Uhum. Então, eu assumia, porque, na verdade, o primeiro justificativo que nós recebemos algumas notificações e eu ia para responder. Logicamente que bem orientado, mas dizia, ali não era só o Walter que tinha carteirinha de músico, que era profissional, como eu já contei, desde a infância, acompanhando o pai no circo, fazendo shows. Então, não caiu no colo por acaso, não era um oportunismo. E ali existia várias pessoas, você acabou tocando num assunto importante, existia um custo. O que era um custo? Os músicos que tinham que receber, o cara da van que tinha que receber, que geravam a sua família, ali por conta daquele trabalho, que a gente empregava muita gente, e que essas pessoas, a justiça estava errada naquele momento, ou naquela interpretação, porque existiam outras pessoas que dependiam daquilo, e se o Walter Rabelo, né, que era Walter Rabelo e Odair Júnior, mas se o Walter Rabelo fosse impedido, essas pessoas também seriam impedidas de trabalhar e receber. Então, eu assumi esse papel de conversar com quem me contratava para que elas ficassem tranquilas, com a justiça, e eu tinha que assumir um papel empresarial de ter uma documentação forte. Então, a partir dali, daquele momento, daquela oportunidade que foi dada para a gente, né, por você novamente, pelo Sena, pelo Locatelli, Frei Eliseu, Aldo, todos ali abraçaram e peitaram a situação. A partir dali eu ganhei corpo ganhei o respeito desses empresários, dessas pessoas, para poder levar a carreira do Walter para frente, e a minha, que automaticamente foi, o Walter hoje se foi e eu continuo tocando, que foi uma universidade. Você tocou no assunto sobre a minha escolaridade, que eu engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Eu tenho pós-graduação em grãos e sementes também. Ah, mas, Ricardo, você não exerce. Porque na minha veia, junto, eu assumi esse papel e eu tenho uma satisfação muito grande em trabalhar, gosto muito do meio e exerço essa profissão de empresário no meio da cultura de Mato Grosso, dos artistas, de shows. Então, eu estou muito feliz onde eu estou. Legal, Ricardo. Falar em felicidade, eu vou beber um pouco d'água aqui. E eu lembrei que você está com um embrulho aqui na mesa. Eu não sei se o Marquito consegue enquadrar esse embrulho agora. Estou vendo aqui. Então, esse embrulho é um mimo, né? Uma pequena lembrança da Cor de Mato, da equipe da Cor de Mato, para todos os convidados. Queria que você abrisse. Opa!
Eu até falei pro pessoal colocar uma fita cor-de-rosa nesse embrulho aí, porque é uma coisa mais delicada. Né? Opa, Não vale a por, intenção. não por você, mas é porque aqui na Cor de Mato quem manda são as mulheres. Opa. Então, como as mulheres que fazem o presente, eu falei, põe a fita cor-de-rosa. Ela falou, não, o Ricardo não vai gostar. Eu falei, Não, o que é de coração. Que legal, que legal. Todos Um presente os amigos. maravilhoso. Quero agradecer novamente a família Cor de Mata, essas meninas que trabalham aqui são maravilhosas. Os meninos também, né? É que dá bronca na gente, os meninos. As meninas nos dão um afago. Então, agradeço a todos, obrigado, um presente muito legal. E o circuito, né? Circuito cultural, evento legal, vai ser uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira. Uma experiência maravilhosa. Essa é a intenção, que você possa levar Aí, um pouco de nós. Quase que eu já deixo o presente por aqui. Que você possa Obrigado. levar um pouco emoção. de nós representado nessa caneca, que ela leva seu nome, personalizada. Então, quando você estiver na sua mesa lá no Empire State, lá, pessoas falar com você, fazer negócio, você toma aquele chazinho, aquele café com leite todinho, mostrando a marca Cor de Mato, a marca Evento Legal e o seu nome. Fala, eu sou um dos participantes daquele podcast. Eu fiz parte disso. Obrigado. Como eu disse, tenho que agradecer a Deus a tudo que acontece na minha vida. E quem tem Deus no coração e boa vontade vai longe. Com certeza. Olha, e por falar em evento legal, para quem não sabe, evento legal é uma palavra que tem duplo sentido, né? A gente trabalha nesse setor há muitos anos, né? Eu também. Comecei, aliás, eu me tornei produtor de eventos antes de me tornar artista profissional. Então, eu faço disso não só uma profissão que me dá alegria, prazer, mas que sustenta a minha família e vários parceiros de trabalho que eu tenho e também me aproxima dos meus sonhos, daqueles que eu ainda não realizei, porque muitos foram realizados graças à música. Então, agradeço a Deus também. O que eu quero dizer é o seguinte, evento legal, no duplo sentido. Evento legal que leva diversão, leva arte, leva entretenimento às famílias, às pessoas que precisam também de alimento para a alma e a cultura. A cultura, a arte é um alimento para a alma. Mas o legal no sentido também de legalizado. Todos os princípios e pré-requisitos, não sei se tem plural no pré aí, eu acho que é pré-requisitos, né? Eu sou meio chato com a gramática, você sabe. Então, assim, todos os pré-requisitos diante dos eventos que recebem aporte de recursos públicos são respeitados na gestão desse grande circuito, o maior já realizado na história de Mato Grosso, como eu falei no começo do programa, chamado Evento Legal. Princípios de compliance, que é transparência, é ética, é zelo no trato com a coisa pública, né? A valorização dos profissionais envolvidos, todos recebem o valor de mercado, todos são valorizados, todos recebem em dia, não tem cano. Antigamente, quando você ia trabalhar para ente público ou para instituição do terceiro setor, a pessoa ficava preocupada, falou, será que eu vou receber isso aí? Às vezes recebia 1, 2, 3 anos depois. Hoje em dia, e aqui eu preciso citar o governo do estado de Mato Grosso, que está levando muito a sério a questão pública, a gestão pública. Não existe fornecedor que tenha receio de não receber aqui no estado de Mato Grosso. E muito raramente algum recebe fora do prazo. Ele respeita todo o cronograma de pagamento dos projetos. Então eu quero parabenizar o governador do estado de Mato Grosso, quero parabenizar os parlamentares, os deputados que aportam as emendas na área da cultura, na área de eventos, e quero parabenizar também o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que tem feito acontecer, que tem tramitado os projetos com todo critério e rigor e que tem afastado aquela nuvem carregada da corrupção, da suspeita de má gestão na coisa pública. Então, parabéns, governo do Estado de Mato Grosso, parabéns, Assembleia, pela seriedade com que tem tratado o setor de eventos. Voltando aqui ao tema. Hoje o Ricardo é um empresário no setor de eventos, por isso ele está aqui como convidado. Como empresário, ele trouxe para o circuito um evento, uma marca que ele faz parte da criação de um evento maravilhoso, porque além de música, leva culinária de altíssima qualidade para as comunidades mais
menos favorecidas, digamos assim. As comunidades não menos favorecidas, mas comunidades da periferia da cidade. Que queira ou não, por mais que o governo queira, alguns bairros têm mais dificuldade de receber essa ação do Estado mais de perto. São muitos bairros em Cuiabá, muitos ficam descobertos. E aí veio o Ricardo e o Fábio Cruz, que inclusive já esteve conosco aqui no programa, um grande chefe de cozinha, presidente da Associação de Chefes de Cozinha aqui de Mato Grosso, com a ideia do projeto Culturas e Sabores, que traz músicos locais, músicos regionais. Eu acho que só o Culturas e Sabores esse ano contratou mais de 50 artistas em 3 edições do evento. 50 artistas locais, mais de 50 eu acho, que eu estou chutando talvez, se não for isso é próximo a isso, em 3 edições. Então ele prioriza muito a contratação de artistas locais e prioriza também a culinária. E sabe o que acontece com a culinária? Que é um prato, um grande prato, um tacho, que a gente chama de comida de altíssima qualidade, feita no decorrer do evento, enquanto o show está acontecendo, tem uma tenda gigante, onde tem os chefes de cozinha, que fazem uma comida de altíssima qualidade, e no final do evento, no final não, durante o evento, ela é distribuída gratuitamente para toda a população, público presente. Claro que lota o evento e às vezes não dá para todo mundo, mas pelo menos umas 1000 pessoas que passam pelo evento conseguem comer de graça no evento. Olha que iniciativa, que, desculpando a palavra, que puta sacada do Ricardo e do Fábio Cruz. Ricardo, após esse preâmbulo, eu quero dizer, qual a importância da verba pública na realização do Culturas e Sabores? Essencial. Essencial. Você tocou em 2 ou 3 ou 4 pontos maravilhosos. Até assim, foi até melhor que eu. Imagina. O que acontece, Johnny? É importante dizer, o Fábio Cruz, ele teve essa ideia de fazer o panelaço, que é um tacho, que cabe aí para mais de 1000 refeições, como você falou, uma degustação. Né? A gente distribui ali o pratinho para as pessoas. Mas só isso não era o suficiente que a gente tinha na cabeça. E eu resolvi, porque eu me encantei. Eu, apesar de viajar muito, apesar de comer em muitos restaurantes, eu não tinha tido a oportunidade de estar perto daquelas pessoas com aquele chapéu grande, com as domas. É realmente diferente. Agora, imagina vocês aqui, quem é de Cuiabá, que é de Mato Grosso do mundo, que nós estamos abertos para o mundo, aquela população que nunca tinha visto. Então, quando a gente resolveu levar os chefes de renomes, que nem você já citou, que já apareceram na televisão, em programas de culinária, né, dos mais famosos, das grandes TVs, e você levava para o bairro, eu via as pessoas assim, de queixo caído, de ver as pessoas, como elas tratam, e eu achei aquilo muito bacana. E resolvi. Eu chamei o Fábio Cruz e falei, Fábio, eu tenho essa ideia, eu tenho uma música, eu tenho os parceiros, eu tenho os amigos, e o povo tem essa necessidade. Vamos trabalhar nos bairros, vamos trabalhar alguns municípios da Baixada Cuiabana, vamos mostrar isso para o povo, que é possível, que eles também podem fazer parte disso. Aí onde entra o poder do Estado. Mas, para isso, eu precisava do apoio do governo do Estado, da Secretaria de Cultura, de uma empresa organizada, renomada, para a gente não cometer algum vacilo. Precisaríamos dessa assessoria, onde a empresa Cor de Mato nos ajudou, o governo e alguns deputados, que eu gostaria muito de agradecer. A Assembleia recebeu de bom grado e entendeu que realmente era importante a gente levar a música, a cozinha, mas de uma forma diferente, para a população conhecer, saber que aquilo ali não é só em novela que acontece. E é cobrado alguma portaria, alguma bilheteria nesse evento? Absolutamente nada. A população se servia, repetia, até levava para casa quando, assim, sobrava. Não é uma sobra, por favor. Talvez eu não coloquei bem, mas era muito bacana. Você vê as pessoas esperando, as pessoas tirando foto, as pessoas curtindo aquilo ali. E o governo do Estado foi essencial. Como você disse, a gestão foi muito importante, os prazos foram respeitados, e então a população pôde comparecer. E você também foi muito feliz quando disse, às vezes tem bairros que já têm a cultura de ter eventos, mas tem bairros que não têm a cultura de ter. E a gente enfrentou tudo isso. Nós fomos para bairros que não tinham a cultura de receber eventos. Às vezes, os eventos, a gente tinha que trabalhar mais ainda para a população
comparecer, que é porque eu acho que o poder público tem que ter esse olho. E eu acho que a gente foi feliz, ainda está ocorrendo o circuito, né? Essa parte nós fizemos em alguns bairros, eu acho que 4 ou 5 bairros. Espero que o ano que vem a gente consiga atender mais bairros, acrescentando outras coisas, mas foi maravilhoso. A gente servia mais de 1.000 degustações, porque é degustação. O chefe de cozinha é capricho. É igual você disse, produtos de primeira qualidade, um trato, um cuidado com o povo. Então, o governo fez, não para mim, não para os músicos que foram tocar, não para o chefe de cozinha, fez para o povo, fez para o conjunto, fez para a sociedade. E reforçando, só foi possível graças ao patrocínio, ao apoio, né, através da Lei 13.019, que é a Lei de Parcerias, a parceria do governo por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que repassou o recurso necessário para cobrir todas as despesas para essas contratações dos serviços e para a compra dos produtos necessários para a realização da culinária lá. Quantos profissionais, quantos trabalhadores aproximadamente, Ricardo, você acha que esse evento Culturas e Sabores, ele emprega durante a realização desse evento, de maneira direta, e quantos você acha que gera de renda de maneira indireta, que são aqueles que formam a praça de alimentação ao redor do evento, que não está diretamente contratado pela Cor de Mato e por vocês da produção executiva desse evento, aquelas empresas de lojas de roupas que vendem as roupas graças ao evento que vai acontecer no final de semana, enfim, você acha que movimenta quantas pessoas nessa história toda? Antes de falar esses números, eu quero contar uma historinha bem rapidamente. Nós fizemos esse evento em Cáceres, Johnny Everson, e o presidente do bairro, né, que foi no bairro Jardim Universitário em Cáceres, e o presidente do bairro pegou meu telefone, porque a gente, sempre essas pessoas também que ajudam os outros, e a gente trabalhou muito tempo junto ali. Ele me ligou depois do evento, 4 ou 5 dias depois, emocionado, e disse assim, foi muito gratificante, Ricardo, porque tem uma dona aqui que eu sempre ajudo ela. Ela tem 2 filhas pequenas, não tem marido, e ela sempre vende as coisas na rua. No seu evento, que você ajudou, no evento, né, ela veio aqui me agradecer. Disse que ela vendeu os bolos dela, deu para ela pagar a luz dela, que estava atrasada, e ainda deu para fazer uma compra. Ela chorou aqui, por isso que eu estou emocionado e quero te agradecer. Então, são essas coisas que gratificam. É essas coisas. A gente, Johnny Everson, monta uma estrutura para que essas pessoas possam vir. A gente coloca tenda, coloca energia, o locutor está sempre fazendo aquela propaganda de quem está ali. Então, direta ou indiretamente, dependendo do bairro, mas uma média de 150 pessoas, 150 famílias indiretamente. São vendedores de bebida, espetinho, e aí... 150 de maneira indireta. Indireta, trabalhando, porque a gente monta ali as tendas, né? E aí ali a gente divide ali o espaço para que as pessoas possam trazer e vender. E movimentar a economia ali. Movimenta a economia local. Então, assim, muita gente saiu feliz do evento porque conseguiu levar o sustento para casa, né? Com o trabalho ali artesanal, porque às vezes ela não tem oportunidade de abrir um comércio, às vezes ela não tem essa oportunidade de ter vários eventos ali, não tem no bairro. Então, essas pessoas veem ali uma oportunidade de fazer um extra, né? E, então, isso engrandece muito o evento. Eu acho que o intuito do evento acaba sendo... A função social, né? Você, aquela edição que nós fizemos em Jangada, você tomou a decisão na véspera ali, de dobrar o número de artistas contratados, porque o orçamento do Estado para a contratação de músicos era um valor específico ali. E você falou, Johnny, com esse valor que está aqui na planilha, aqui na cidade de Jangada,
eu não vou achar tantos artistas nesse valor, porque aqui é cidade menor, os artistas são menores, então eu consigo, com esse valor, contratar 2 artistas. Eu posso contratar 2 artistas por cachê que está estipulado aí na planilha. Eu falei, olha, para mim não só pode, como deve. E aí, de 8 artistas aproximadamente, salvo engano, que estavam previstos, você levou 16 artistas, foi isso? Foi isso, isso. Fora outros artistas, né, que é bom dizer, que aparecem. Na hora ali. Aparece e fala, olha, eu tenho uma música, eu danço, eu faço, e a gente consegue, apesar, encaixar, porque é do povo, tá pago, é com o dinheiro do povo. E a gente está ali só para organizar, para poder levar isso. E mais importante falar de jangada. Muita gente leva evento para jangada, isso é importante, é bom, mas leva lá para a área urbana de jangada. Mas a gente saiu 8 quilômetros e foi para a zona rural. Como é que chamava lá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, Já ai, ouvi ai. falar. Então, tem uma escola com a diretora maravilhosa que nos atendeu, uma comunidade que eu nem conhecia. Foi através do nosso amigo lá, Júnior Jangada, que nos orientou a chegar. O Júnior é vereador lá? Vereador, presidente da Câmara, que fez um pedido, mandou uma carta para a gente, para atender a população, e ele queria levar para lá. E eu achei bacana. Porque essas pessoas pouco vão ao município de Jangada. Sim. Para você entender, às vezes o Estado, ou muitas das vezes o Estado não consegue alcançar essas pessoas, principalmente para esse tipo de evento, para esse tipo de coisa. E eu me sensibilizei, porque é justamente isso. Eu gosto de ir onde não vai, para mim oportunizar essas pessoas. Entendeu? Eu não estou preocupado com 10, 20 mil pessoas. Eu estou preocupado em atender e atender bem a quem precisa. Pessoas que não recebem esse tipo de serviço. Exatamente. Então, o governo, mais uma vez, ele está me oportunizando, os deputados que acreditam nesse trabalho oportunizam. E então, o que foi muito gratificante? A escola participando, os alunos participando, os artistas que saíram de Cuiabá, outros de Chapada, e desse estado todo para poder ir lá e se apresentar, foi muito gratificante. Se nós considerarmos ali que cada artista leva, em média, 4 pessoas entre músicos, produção, etc. e tal, só em artistas, considerando 16 atrações oficiais lá naquele evento, nós tivemos aí mais de 60 pessoas trabalhando e recebendo o seu dinheiro. De forma direta. De forma direta. Fora quem montou Fora som, o vendedor de palco, doce luz. de leite que estava lá, a doninha que fabricou os doces, porque era oportunidade que nunca houve. O comércio que comprou mais, o mercadinho que vendeu mais. Então, muita coisa acontece em torno do evento. O evento, gente, pode parecer supérfluo à primeira vista, mas ele movimenta a economia, o rapaz do hotel que nos recebeu, a pessoa que faz o pão, que vai alimentar outras pessoas, movimenta o mercado maravilhoso. É que, na verdade, assim, as pessoas têm que aprender a olhar o evento com outros olhos. Às vezes pensa assim, em vez de colocar dinheiro na saúde, coloca lá no evento. Não, o evento também é saúde. Gera uma alimentação melhor para a família daquele que está trabalhando. O cara que monta o palco está levando o recurso para casa. Eu também, daqui a pouco, eu levo para casa o microfone. Então, esse trabalho gera emprego, gera dividendos para o Estado e gera também a cultura, gera desenvolvimento. Exatamente. Humano, econômico e social. Exatamente. Que tem uma diferença muito grande de crescimento e desenvolvimento, mas o desenvolvimento é gigante. Então, eu vou brigar por essa bandeira, vou lutar até quando Deus permitir. Você sabe que essa bandeira é uma bandeira que a Cor de Mato levantou há muitos anos, né? Ela nasceu, aliás, a bandeira do setor de eventos, ela nasceu a pedido do deputado federal Homero Pereira, na ocasião, ano de 2005. Ele precisava de uma consultoria para as feiras agropecuárias realizadas pelos sindicatos rurais em Mato Grosso, a quem a FAMATO abarcava ali e cuidava de algumas questões. Então ele falou, Johnny, eu não consigo mais resolver problemas de prejuízo que tem acontecido em algumas feiras de municípios pequenos que tentam fazer um evento grande, maior do que o município aguenta, financeiramente falando. E aí, quando traz um Zezé de Camargo, numa cidade que tem 5 mil pessoas, por exemplo, na ocasião, o Zezé era o maior show do momento.
E ali eles vêm com prejuízo para cá depois do evento para a FAMATO resolver. A FAMATO não tem um caixa para isso. Não tem condições de resolver o problema. Mas não pode virar as costas, porque a FAMATO é a federação que abarca os sindicatos. Se queima o nome de um sindicato no município, queima o nome da FAMATO também. E aí aquilo era um grande problema para o Homero, e a partir dali nós começamos a escrever o projeto e se tornou a Cor de Mato, que era a central dos organizadores de eventos naquela ocasião. Hoje a Cor de Mato é central das organizações do estado de Mato Grosso, porque a FAMATO agora se identifica mais com a parte de produção de conhecimento, de think tank. Ela produz conhecimento e ela capacita as outras organizações em Mato Grosso e está começando a fazer esse trabalho também em outros estados. Onde eu quero chegar com isso? Para você, o trabalho que a Cor de Mato vem desenvolvendo é importante? O que é a Cor de Mato para você? Johnny, é um corpo. Tem uma cabeça, tem membros, então ela te abraça. Para quem lida com evento e sabe do que eu estou falando, quando você tem um suporte capacitado, que ajuda a você a desmembrar, igual você falou, documentos, secretaria, contratação de pessoal, de realização, você precisa ter alguém que entende, alguém que te oriente e alguém que te abraça. Esse foi o papel, para mim, a Cor de Mato. Eu acredito que por isso que eu tenho tido sucesso nos eventos, né? Por conta desse trabalho que vocês estão realizando. Isso é uma grande verdade. Eu vejo diferença de outros colegas que não têm essa orientação, os problemas que vêm acarretando, as notificações que vêm recebendo, de problemas que terão no futuro. Porque não houve uma orientação, não procurou alguém especializado para poder gerir o seu trabalho. E vocês fazem esse trabalho maravilhosamente bem. Para mim, estou satisfeito e quero continuar com essa parceria. Obrigado, meu irmão. A recíproca é verdadeira. A gente tem uma grande alegria em tê-lo como um dos produtores executivos, um dos empresários que tornam possível as realizações da Cor de Mato. Nossa também, eu como fundador, mas atualmente apenas consultor da Cor de Mato, me sinto muito feliz em tê-lo nesse grupo de prestadores de serviço para a sociedade, né? Quero agradecer, Ricardo, a sua participação aqui no podcast Evento Legal, deixar o microfone aberto para alguma coisa que talvez eu não tenha abordado, que você julgue que seja um tema, um ponto importante nessa questão do setor de eventos em Mato Grosso, alguma sugestão que você, com toda a sua bagagem, a sua vida dedicada ao setor político, ao setor de comunicação e ao setor de eventos, especialmente, queira dizer. A gente vai, com certeza, registrar aqui no podcast Evento Legal para os anais da história a sua participação e o conhecimento que você está compartilhando gratuitamente comigo e com nossa audiência. Amigos, eu vou chamar todos de amigos. É assim, é muito melhor agradecer do que pedir. Esse é um aprendizado que não são palavras minhas, são palavras de populares que a gente encontra na rua. Então, com muita simplicidade, eu vou dizer para vocês, irmãos da Cor de Mato, é por conta de vocês, pelo trabalho bem feito que vocês realizam, que eu consigo entrar na Assembleia e ter a confiabilidade de alguns deputados que entendem no nosso projeto. Então, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa. Não quero citar nenhum deputado em especial, porque ali existe um conjunto, é um corpo também. Mas, se não fosse pelo trabalho da Cor de Mato e me dar essa assistência para mim passar essa confiabilidade, talvez eu não estivesse fazendo esses eventos. Então, eu quero agradecer do fundo do coração. Meu nome é Ricardo Novaes, venho de uma família também que me abraça, que me ajuda. Eu quero agradecer a todos os membros da minha família, meus amigos, e aquelas pessoas que passaram pela minha vida e que me ajudaram a chegar no ponto onde eu cheguei. E se eles continuarem ajudando, que eu tenho certeza que sim, eu quero ir muito mais longe, tá? Então eu quero deixar um abraço a todos e que sigam seus sonhos. Não desista, trabalhe, seja sérios e honestos que você chega lá. Um abraço a todos.
Falou e disse. Ricardo Novaes, um grande amigo e um dos principais empresários no setor de eventos em atividade no estado de Mato Grosso. Tem algumas das edições do Circuito Cultural Evento Legal são administrados por ele. Ele é o responsável pela produção executiva. E a gente espera que não apenas 3, 4 edições, como ocorreu agora nesse primeiro ciclo do Circuito Cultural Evento Legal. Esperamos que essas ações ampliem para o ano de 2023, que a gente possa fazer 10, 20 edições do Culturas e Sabores, que além de cultura, culinária, que também faz parte da cultura, leva música, né? Leva alimento para as pessoas e nas comunidades. Ele está ganhando esse formato aí naturalmente de acontecer nas comunidades mais esquecidas, mais distantes dos grandes centros. Então, quero parabenizar a ideia e dizer que você pode contar, Ricardo, com a Cor de Mato. Obrigado. Todas as vezes que tiver boas ideias assim, conte conosco, porque é uma alegria participar, fazer parte desse tipo de ação. O Circuito Cultural Evento Legal, que tem aqui um dos seus produtos, que é o podcast Evento Legal, se despede agradecendo mais uma vez ao governo do estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa também, por meio das emendas parlamentares, viabilizadas tramitando pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, tornou possível e tornou real aqui todo esse trabalho e esse compartilhamento de conhecimento que vai capacitar você, que já trabalha com o setor de eventos, que trabalha no terceiro setor, para fazer ainda com mais qualidade a sua ação, que envolve dinheiro público. Sempre conhecimento, qualidade, seriedade com a coisa pública é sempre muito bem-vindo. Parabéns a todos que participam desse meio e obrigado mais uma vez à sua audiência. Clique aqui abaixo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber todos os conteúdos novos todas as vezes que a gente publicar e nos dê a moral sempre da audiência, porque sem a sua existência não teria razão de nada disso aqui estar acontecendo. Fique com Deus e até a próxima edição. Valeu, Ricardo Rabelo, tamo junto, meu irmão. Abraço.